Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que está caminhando com a gente, fazendo essa experiência com a Palavra de Deus, que é o nosso refrigério, nosso refúgio, o sentido para a nossa vida. Bem, nesse sábado a gente tem uma missão aí com um texto do Evangelho muito conhecido por nós, né? E extrair algo de Deus para nós. A primeira leitura, ela vai falar para a gente de uma fidelidade a Deus. Que Deus espera de nós a fidelidade. A fidelidade é o quê? A fidelidade, ela se prova nas adversidades. A fidelidade, ela se prova quando as coisas não estão saindo como a gente pensa, quando as coisas não estão saindo como nós desejaríamos que fosse, né? Isso é o real daquilo que é a fidelidade a Deus. E aí, nós vamos ver que a fidelidade ela é uma constância, quando eu sou constante mesmo diante das dificuldades e quando eu persevero mesmo sem entender. Então, viver a fidelidade no ordinário da vida, porque a fidelidade ela deve ser vivida no ordinário da vida. Então, viver a fidelidade no ordinário da vida é justamente manter-me constante quando eu não entendo, manter-me constante quando as coisas estão difíceis e perseverar quando as coisas não estão saindo do jeito que eu quero ou como eu não entendo. Eu não entendo, mas eu persevero, eu vou adiante. Isso é a fidelidade, isso é a maneira que nós devemos viver. E a fidelidade, ela não pode ser vivida por mim mesmo. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Então a fidelidade também é uma abertura para a graça de Deus, é uma abertura para aquilo, glória a Deus, é uma abertura para aquilo que Deus deseja e quer proporcionar a cada um de nós. Então, Deus, ele espera a fidelidade do seu povo. E quando o povo se mostra fiel a ele, por que acontece? As dificuldades do Antigo Testamento, elas eram sempre frutos de uma infidelidade. Quando o povo estava vivendo uma infidelidade, Deus ia e castigava o povo. Para quê? Para recordar o povo de voltar para Deus. Quando o povo reconhecia esses sinais, quando o povo se deparava com essas realidades e resolvia voltar, aí vai dizer que ele lançava os pecados no mais profundo do mar e voltava o seu olhar para aquele povo. Então, ou seja, quando eu volto para Deus, e esse tempo de quaresma como tempo de conversão, de confissão, reconhecimento dos pecados, busca de Deus, quando eu reconheço meu pecado, minha fragilidade e determino-me por voltar para Deus, ele esquece tudo que eu fiz e tudo que eu passei. Então isso é uma resposta talvez para você que fica pensando, será que Deus vai me perdoar do meu pecado? Será que esse pecado que eu cometi Deus vai me perdoar? Será que Deus vai continuar me aceitando? Será que Deus continua me amando? A partir do momento que você volta, ele apaga e esquece tudo que passou e começa um novo caminho, é um recomeço. Em Deus, tem até uma música que diz, em Deus haverá um novo começo. Sempre há novos começos em Deus, a partir do momento que eu me arrependo, que eu me converto e volto. O Evangelho, esse Evangelho é extremamente conhecido por nós, né, o Filho Pródigo, eu queria abordar ele no contexto da fidelidade. O filho mais novo, ele pediu a herança e foi embora. Ele desistiu de perseverar na presença do pai. Ele desistiu de perseverar no amor que ele recebia, como muitas vezes nós. Nos cansamos, duvidamos, nos perdemos, não confiamos e pecamos. Nos afastamos desse amor. Mas esse filho, ele precisou desse processo para reconhecer a grandeza do amor de Deus. Porque quando ele está lá, sem nada, disputando a comida dos porcos, ele para e pensa, os funcionários do meu pai têm pão em abundância e eu aqui passando por isso. Então, a privação, o problema, a tribulação, a dificuldade fez ele reconhecer quem era Deus e fez ele desejar voltar. E quando ele volta, o pai não cobra nada dele. O pai só o acolhe e o ama. Então, ou seja, às vezes nós precisamos de tropeços. Eu estava lendo isso esses dias. Eu estou lendo um livro que se chama Aprender a Lidar com as Suas Faltas,
que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, né? Eu me cobro muito. E aí o livro dizia também que às vezes nós precisamos encarar com bons olhos as nossas quedas. Não para justificar, e não assim, então eu vou pecar. Não. Quedas que acontecem ao longo do caminho, ou ao longo do percurso, ou ao longo da minha história, elas não podem ser vistas só com um peso, porque o peso desanima, o peso frustra. Eu preciso olhar para elas como uma chance de voltar para Deus. Porque quando eu chego a cair num pecado é porque de alguma forma eu me desviei o olhar de Deus. Então eu preciso reconhecer também naquela falta onde eu desviei o olhar de Deus para cuidar daquilo e para não deixar que se repita. E aí vem a fidelidade. A fidelidade nessa constância e perseverança, onde eu reconheço, eu não sou tão bom quanto eu queria ser, eu não sou tão bom quanto eu esperava ser, eu não sou tão bom quanto Deus desejaria que eu fosse, mas eu não vou desistir e eu vou voltar. Então esse é o movimento do filho pródigo. Ele decide voltar. O rompimento dele com o pai foi importante para ele reconhecer que o melhor lugar, o lugar de onde ele não deveria nunca ter saído, era na presença do pai. Então, a queda dele não foi ruim de tudo, porque fez ele reconhecer onde ele devia estar, na casa do meu pai. Vou agora levantar-me, volto para a casa do meu pai. O irmão mais velho é um exemplo de uma falsa fidelidade. Porque o irmão mais velho estava sempre ali do lado do pai, então ele era fiel. Nossa, mas ele era fiel esperando receber coisas. Que é um problema também. Às vezes a gente está sendo fiel a Deus, entre aspas. Tô aqui, tô fazendo, tô na pastoral, tô buscando, mas Deus não faz o que eu peço. Mas Deus não me dá um carneiro, um bode para celebrar com os meus amigos. E esse agora que voltou recebe tudo. É uma fidelidade interesseira, uma fidelidade infiel, uma fidelidade inconstante, uma fidelidade imperfeita. Porque ele não está ali por amor ao Pai. Porque a fidelidade, ela precisa ser por amor a Deus. Quando eu vivo a fidelidade por amor a Deus, eu não espero nada. Porque eu já vou ter tudo, que é a vida eterna. Agora aquele filho, ele era fiel. Mas era fiel esperando receber algo. Esperando uma coisa do Pai. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque às vezes a gente está se doando, se gastando, mas esperando um elogio, um aplauso, esperando um cargo, um título. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Onde está firmada a nossa fidelidade? Porque a fidelidade verdadeira, ela precisa estar firmada no amor a Deus. Eu sou fiel porque eu amo a Deus. Não sou fiel porque eu amo a mim mesmo. Não sou fiel porque eu quero alguma coisa. Mas eu sou fiel porque eu amo a Deus. Tá? Então vamos pedir a Deus para que encha o nosso coração, porque fidelidade também é uma graça do Espírito, para que o Espírito Santo nos encha com as suas graças, com os seus dons, para que sejamos fiéis de verdade. Corações generosos, disponíveis a amar e ser fiel por amor a Deus, por uma entrega a Ele, por um compromisso com Ele, não comigo mesmo, não com os meus interesses, mas ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis, olhando firmemente para Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.